Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Estamos hoje com a Parashá 28, Metzorá, uma doença sobrenatural, diferente de lepra. Hoje, no Ocidente, 16/4/16, primeiro Shabat do mês de Nissan, de 5776. 8 de Nissan, de 5776. Esse é o primeiro Shabat lunar, ou lunisolar, é o dia 8, segundo, 15, terceiro, 22, quarto, 29, de acordo com o calendário deixado por Elohim, que é o calendário lunisolar. Assim reza o Ketuvim Hakedoshim. Metzorá, doença sobrenatural, é quem é portador da Tzaraá. As referências são observando que este Shabat, neste mês de Nissan, correspondente a abril, está caindo no Shabat, ou seja, o sábado está caindo esse mês no sábado. Aleluia. A Torá Parashá, porção da Torá, Sefer Vaikra, livro do Levítico, ou Leuítico, como queiram os amados Zahim, 14:1 a 15:33. Haftará, Melechim Bet, 2 Reis, 7:1 a 20. Brit Hadashah, Sefer e Aruhana, Moshe. Livro de Marcos, 5:24b a 34. Vamos dar alguns destaques aqui, que fala sobre a Torá, né? Acerca do leproso depois de sarado, né? Vamos dar um destaque aqui a Sefer Vaikra, livro de Levítico, 14:10. E no 8º dia ele tomará 2 cordeiros sem mancha e uma ovelha de 1 ano, sem mancha, e 3/10 de um efa de farinha, excelente, por uma oferta de grão misturada com óleo, e 1 log de azeite, observando que são 2 cordeiros macho, né? E 1 fêmea, né? Ou seja, uma ovelha. 3 animais. Aí nós aqui podemos observar a Torá, né, acerca da lepra numa Bait, né? Quando se escreve e lê Bait é porque é uma residência e não uma congregação, que se escreve e pronuncia Beit. Saibam os amados aqui, os amados irmãos. Vamos dar um destaque aqui no capítulo 14, verso 37 do Sefer Vaikra, livro de Levítico. E ele olhará na praga, e eis que se a praga estiver nas paredes da Bait, né, ou da casa, né, da residência, da moradia, como queiram os amados Zahim, com lugares afundados, esverdeado ou avermelhado, que aos olhos estão fundos na parede. Ou seja, esta doença sobrenatural, né, a Metzorá, né,
e a Sará, elas atingem tanto os seres humanos como as suas vestes, as suas vestimentas, como que as suas roupas, e também até as paredes da sua beit, né, da sua casa, né? Aí observamos aqui também as imundícias do homem e da mulher. E aqui algumas regras da Torá para a menstruação, obviamente, feminina, né? De acordo com o Sefer Vaikra, livro de Levítico, ou livro de Levítico, capítulo 15, versos 19 a 33. Se não, leamos. E se uma mulher tem um fluxo, e no seu fluxo da sua carne for achado sangue, ela será separada 7 dias, e quem a tocar será imundo até a tarde. E toda coisa que sobre a mesma ela se deitar em sua separação será imunda. Toda coisa também em que sobre a mesma ela se assentar será imunda. E quem tocar a sua cama lavará as suas roupas e se banhará em maim, em água ou em águas, e será imundo até a tarde, ou seja, até o pôr do sol do dia seguinte. E quem tocar qualquer coisa em que ela assentou lavará as suas roupas e se banhará em maim, em águas, e será imundo até a tarde, até o pôr do sol do próximo dia. E se estiver em sua cama ou em qualquer coisa na qual ela se assentou, quando ela a tocar, ele será imundo até a tarde. E se qualquer homem deitar com ela, contudo, e o fluxo dela estiver sobre ele, eis que ele será impuro 7 dias, e toda a cama na qual ele deitar será imunda. Se uma mulher tem fluxo do seu sangue muitos dias, mas não no tempo da sua separação, ou se correr além do tempo da sua separação, todos os iomiam, todos os dias do fluxo da sua impureza serão como os iomiam, os dias da separação dela, ela será imunda. Toda cama em que ela deitar, todos os iomiam do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e tudo quanto sobre o mesmo ela se assente será imundo, como a imundície de sua separação. E quem tocar essas coisas será imundo, e lavará as suas roupas e se banhará em maio, e será imundo até a tarde, até o pôr do sol. Mas se ela estiver limpa do seu fluxo, então ela contará a ela mesmo 7 dias, e depois ela será limpa. E ao 8º dia ela lavará consigo as 2 rolas ou 2 pombos jovens, e os trará ao correndo, ao sacerdote, à porta do Mishkan, da congregação, né? Ou à porta do tabernáculo da congregação, como queiram os amados amigos, os amados irmãos. E o correndo, sacerdote, oferecerá um por uma oferta pelo pecado, e o outro por uma oferta queimada. E o correndo fará que porá expiação, né? Perdão de pecados por ela diante de Arro, pelo fluxo da sua impureza, e assim separareis os bnei Israel das suas impurezas, para que eles não morram nas suas impurezas, ao macularem meu Mishkan que está entre eles. Esta é a Torá, a lei, a instrução daquele que tem um fluxo e daquele cujo sêmen é emitido de si, e de que é imundo por ele, e daquela que estiver doente na sua separação mensal, e daquele que tem o fluxo do homem e da mulher, e daquele que deita com aquela que está imunda.
Observamos aqui nitidamente, meus amados Arriam, que num casal, né, por exemplo, não pode haver relacionamento sexual durante a menstruação feminina. Não pode haver. E depois que ela menstrua, conta, a partir da menstruação, 7 dias. Né? E no 8º dia, aí sim, ela já tem condições de ter um relacionamento íntimo com o seu cônjuge. Né? Vamos agora dar um salto. Aqui para a Haftará. Sefer Melechim Bet, livro de 2 Reis 7, de 1 a 20. Aqui fala sobre a profecia do Navi, né, profeta Eliseu. Vamos destacar alguns versículos. Né? Vamos destacar o Sefer Melechim Bet, livro de 2 Reis 7, 1 e 2. Então Elisha disse: escutai a Adevar Raiahu, assim diz Iahu, amanhã por volta deste tempo, uma medida de farinha excelente será vendida por 1 shekel e 2 medidas de cevadas por 1 shekel no portão de Shomron, né? Samaria. Verso 2: então um mamo, né? Ou seja, o capitão, né? Em quem a mão do Melech, o rei, apoiava, respondeu ao homem de Elohim e disse: eis que se Yahweh fizesse janelas no Shammai, esta coisa seria assim? E disse ele: eis que tu verás isto com teus olhos, mas não as comerás. Observe que o Melech questionou a Gevurá de Elohim, e vamos ver adiante qual foi o preço que ele pagou. Né? Vamos ler o 3 e o 4, né? Fala de 4 leprosos que revelam a fuga dos sírios, né? Ou dos sírios. Havia 4 homens leprosos, né? Versos 3 e 4. À entrada do portão, e eles disseram uns aos outros: por que nos assentamos aqui até morrermos? Se nós dissermos, verso 4, nós entraremos na cidade, então a fome está na cidade e nós morreremos lá. E se nós assentarmos ainda aqui, nós morreremos também. Agora, portanto, vinde e iremos nós cair junto aos exércitos dos arameanos, né? Dos sírios. Se eles nos pouparem com raio, com vida, nós viveremos. E se eles nos matarem, nós, porém, morreremos. Vamos para o verso 13. E um dos seus avadim, servos, respondeu e disse: tomemos, eu te peço, 5 dos cavalos que restam, que são dos que restam na cidade, eis que eles são como toda multidão de Israel que fora deixada nela. E eis que eu te digo, eles são como toda a multidão dos israelitas que foram consumidos, iremos nós enviá-los e verifiquemos. Verso 14, eles tomaram, portanto, 2 mirkavar, né? 2 carros com cavalos, e o Melech os enviou na direção dos arameanos, né? Dos sírios, dizendo: ide e vede. Verso 15, e eles saíram após eles até o Iarden, Jordão,
E eis que todo o deré estava cheio de vestes e vasos, e os arameanos tinham lançado de sua pressa. E os mensageiros retornaram e contaram ao Meleque. 16. E o povo saiu e espoliaram as tendas dos arameanos, dos sírios. Então uma medida de farinha excelente fora vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, de acordo com a devá de Ar, de acordo com a profecia. E o Meleque designou oficial em cuja mão ele se apoiava para ter o encargo do portão, e o povo pisoteou no portão, e ele morreu como o homem de Elohim tinha dito que falara quando o Meleque descera a ele. 18. E veio a se passar que quando o homem de Elohim falara ao Meleque, ao rei, dizendo: 2 medidas de cevada por 1 shekel e 1 medida de farinha excelente por 1 shekel, será vendida amanhã por volta deste tempo no portão de Shomron, Samaria. E o capitão, respondeu ao homem de Elohim e disse: agora, eis que se Iahu fizesse janela no Chamai, estas coisas seria assim, caçoando do Eterno, o Meleque, o rei. E disse: eis que tu verás com teus olhos, mas dela não comerás. E assim se sucedeu a ele, porquanto o povo o pisoteou no portão, e ele morreu esmagado. Vejam a palavra de Elohim, Elohim se cumprindo, não é, meus amados? Lembrando que estamos na Parashá 28, Metsorá, uma doença sobrenatural. Esta foi a Haftará. Vamos agora para Sefer Yahuhano, Moshe Marcos 5, 24b a 34. Livro de Marcos 5, 24b a 34. Que fala sobre a cura de uma mulher enferma, As concordâncias são o Sefer Matitiahu 9, 20 a 22, Sefer Luca 8, 43 a 48, tudo pertencente a Brit Hadashah. Não é? Então, se não leemos. E Yahushua foi com ele, e muita gente o seguia, e o comprimia. E uma determinada mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos, ou seja, uma hemorragia, que tinha sofrido muitas coisas com muitos médicos e tinha gasto tudo que ela tinha e não tinha melhorado, mas antes piorava. Quando ela ouviu falar de Yahushua, ela veio por detrás dentre a multidão e tocou sua veste, porque ela dizia: se eu puder tocar ao menos no seu tzitzit, e não na sua roupa, orla, ou franja, e sim tzitzit, é a tradução correta, eu ficarei sã. E imediatamente se lhe secou a fonte do seu sangue. A sua hemorragia estancou e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquela enfermidade. E Yahushua, imediatamente sabendo que de si mesmo saíra poder, Devorá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? E seus talmidim disseram-lhe: tu vês a multidão te apertando e tu dizes: quem me tocou? E ele olhava em todo o redor, no intuito de ver quem tinha feito esta coisa. Porém a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que tinha acontecido, veio e prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a emet, toda a verdade. E ele disse-lhe: minha filha de Israel,
tua emuná, tua fé te fez sã, te sarou. Vai em shalom, vai em paz e ser curada da tua aflição. Vejam, meus amados Ahim, como é importante a emuná, sabendo que o tzitzit, ele tem apetrechos relativos à cura, né? Pois naquela época as pessoas já sabiam que ao tocar num tzitzit de um homem kadosh, você poderia ser curado do seu mal, da sua chaga, da sua doença, não é? E aqui nós podemos observar que realmente é verdade. Porém, o que a Yahushua falou para ela? A tua fé te curou, não é? Não foi propriamente o tzitzit, que é o ponto de contato, e sim a sua emuná, a sua fé, porque na realidade quem cura é Elohim, é o Eterno, é o soberano Boré, Hashamayim Ha'eretz, o Criador dos céus e da terra. Só observando relativo ao tzitzit, não é? A referência seria na própria Torá, Bamidbar, números 15, 37 a 39. A Torá pede para que, ou pede ou manda, né? Ordena que o tzitzit seja azul, ou azul e branco, mas que tenha azul, não é? E alguns teimam em fazer tzitzit, tzitziot, né? O plural, brancos, né? Isto está contra a Torá, né? Eles alegam que foi devido a Torá oral, né? Certo? A Torá oral. E falam que foi um animal aquático, provavelmente um peixe chamado vilazon, né? Mas eu pergunto para os amados Ahim, tem peixe no deserto? Então não sabemos ao certo qual era a tintura que eles utilizavam, né? Mas seguramente não podemos afirmar que foi desse peixe, né? Então se Elohim manda que seja azul, nós, Yahudim Nazarim, judeus nazarenos, temos que obedecer, meus amados amigos. Para Betzorá, um tipo de doença de pele que pode afetar pessoas, roupas e moradias, diferente de lepra, né? Segundo a literatura judaica, né? E segundo o Talmud no Tratado de Arahim 16a. A Tzaraat é uma doença espiritual enviada para punir os pecados cometidos contra o próximo e também contra a Torá, e incentivar ou levar o pecador ao arrependimento. A Tzaraat era identificada por uma mancha branca, né, na pele da pessoa, ou pelos brancos no local da mancha, em roupas ou paredes, manchas verdes ou esverdeadas, ou vermelhas ou avermelhadas, né? As causas são o Lashon Hará, a maledicência, assassinato, 3, votos em vão, 4, relações sexuais ilícitas, 5, orgulho, 6, roubo, 7, comportamento avarento. Isso proporciona esta doença sobrenatural, que eu acredito que ainda exista, diferente de outras pessoas que pensam ao contrário. Segundo nossos sábios, as duas forças opostas, né, dirigem a nefesh humana. O Shov, que é um impulso para a estabilidade, onde demonstramos humildade, 1, devoção, 2, comprometimento, 3, em ajudar, estabelecendo conexão com Elohim. E a Ratzor, que é o impulso de saltar rápido, onde demonstramos empolgação, 1, a rava ou amor, 2, 3, paixão e 4, ambição, fugindo do nosso mundo real para algo bem maior, né? Através de sonhos e chamados elohímicos ou chamados
de Elohim. Não é? Um exemplo, o anunciam deseja ser aceito por Israel, que visa a restauração e o anúncio do Malchut Hashamayim, do reino dos céus, Haolam, né? Ou seja, ao Olam, ao mundo, né? Nós devemos ter esta sede, esta fome, né? Este arrava, este amor, né? Da Me'aim Bata, saiba de onde você veio, ou saiba as suas origens, e também por meio disto saberemos para onde vamos. E a Shalom é o nosso porto seguro, o nosso destino. Arameu foi o nosso avi, peregrino foi o nosso avi, o nosso pai. Diferente da tese de Maquiavel, né? Pois os meios justificam os fins. Sim, importam os fins e os meios e os fins, não só os fins, né? Então, segundo Maquiavel, um escritor,